Primeiro capítulo que a gente vai falar é um pouco de aeronaves, é uma parte mais simples sobre falar de aeronaves, tá? Essa parte de aeronaves define-se como todo aparelho manobrável, apto a transportar pessoas e coisas, tá? Lembrando que até a data atual, né, que a gente está comentando aqui, drone não é como aeronave, porque a gente está falando apto a transportar pessoas e coisas. Existem drones aí que transportam coisas, né? Então, só que ainda não é considerado um tipo de aeronave, tá? Então, quando a gente fala de aeronave, está transportando pessoas e coisas e é manobrável, beleza? Bom, o que a gente vai ter de aeronaves então? A aeronaves, ela é dividida em dois grupos, tá? Quais são esses dois grupos? São os aeróstatos e os aeródinos. O que são os aeróstatos? O que são os aeróstatos? São mais leves que o ar, manobráveis, porque a aeronave já é manobrável, tá? O que mais? O que mais que vem na cabeça quando a gente fala de aeróstatos? Pensa numa coisa status. Não é status do WhatsApp, né? Nem do Instagram, mas é status de estático. Então nós temos alguma coisa estática, uma coisa que é de acordo com a atmosfera estática, com a pressão estática. Então quando a gente tem os aeróstatos, eles são mais leves que o ar, é uma coisa importante. Outra coisa é que é de acordo com a pressão estática, a pressão da atmosfera, que é a pressão absoluta, né? Então nós temos uma pressão estática, que aqui é a pressão da atmosfera. E os aeródinos, que são os aeródinos? São os mais pesados que o ar. O que mais que é importante dos aeródinos? Não são estáticos, né? Ou são dinâmicos, né? Por que dinâmico? Movimentação de ar. Não é movimentação dele, é a movimentação das moléculas de ar, tá? Tanto que aí vem as questõezinhas da ANAC. Aí vem falando assim pra gente, aeronaves são mais leves que o ar? Não. São mais pesados que o ar? Não. Aeronaves é apta a transportar pessoas e coisas. Aeróstatos e aeródinos estão dentro do grupo de aeronaves. Tá? Então, aí ele separa o grupo de aeróstatos. Aeróstatos tem uma leizinha que teve um cara, para vocês aprenderem, inclusive, didaticamente falando, tudo que foi inventado foi homem casado, tá? Tudo que foi inventado foi homem casado. Por quê? Porque homem casado não frautia, vamos dizer assim, já que homem casado não frautia, ele precisa o quê? Inventar coisa para a mulher, né? Não, para pelo menos para falar para a mulher que está fazendo alguma coisa. Então, inventou alguma coisa, é homem casado. E aí, os aeróstatos, o que são os aeróstatos? Quem inventou sobre, na verdade, nem inventou os aeróstatos, quem falou sobre a teoria dos aeróstatos foi a questão de Arquimedes. Alguém sabe o que Arquimedes falou? O que Arquimedes falou? Arquimedes, na verdade, ele nem falou, ele pegou uma teoria. O que ele fez? Arquimedes criou a lei do empuxo, tá? O que é essa lei do empuxo? Que é isso aqui que é o importante. A lei do empuxo, todo mundo já fez isso um dia, com certeza, já pegou uma bola na piscina e tentou afundar na piscina. Quando você pega uma bola na piscina e aplica uma força naquele objeto deslocado, se você empurrar pouquinho, o que vai acontecer? Vai subir um pouquinho, vai voltar um pouquinho. Agora, quanto maior a força que você aplicar, o que vai acontecer com essa bola? Maior a força vai voltar. Isso que Arquimedes fez, não empurrar a bola na água, né? Mas o que Arquimedes fez? O Arquimedes falou assim, opa, pera aí, então quanto maior a força do fluido deslocado, maior a pressão de baixo para cima. Então, pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica é uma pressão estática,
né? Ou seja, ela tem pressão absoluta ali, que é de repouso, né? Apesar da gente ter movimentação, meteorologia e tudo mais. Mas aqui, quanto maior a força do fluido deslocado, maior a pressão de baixo para cima. Tanto que você pode ver que balão sobe com ar quente. Por quê? Quanto maior a pressão, maior a temperatura, os gases se expandem. Então, isso é a lei do empuxo, tá? Que Arquimedes falou. Exemplo, então, de aeróstatos, aeronaves que são aeróstatos, balão e dirigíveis. Então, nós temos os balões e dirigíveis. São exemplos de aeróstatos, beleza? Agora, nós temos os aeródinos, que é a movimentação, pressão dinâmica, então já é a movimentação do ar. Agora, quem falou ou criou-se essa lei baseada nos aeródinos? Na verdade, foi Newton, mas não a primeira. Terceira lei de Newton, que é aquela ação e reação. Que nós temos as três leis de Newton: inércia, aceleração e ação e reação. Então, a terceira lei de Newton, que é baseada os aeródinos. Então, nós temos a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Isso que pode perguntar na prova, tá, gente? Que é essa questão, assim, qual lei é baseada nos aeródinos, os aeróstatos e tudo mais. Então, os aeródinos, terceira lei de Newton. E aeróstatos, o Arquimedes. Tá joia? Ação e reação. Por que ação e reação? Porque a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, porém sentidos contrários. Então, o que a aeronave faz? Ela impulsiona, ela joga o ar, o motor da aeronave joga o ar para trás, ação. Impulsionando a aeronave para frente, reação, tá? Então, ou seja, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então, quanto mais força o avião tiver, maior velocidade ele vai ter, tá? Isso é a nossa ação e reação, terceira lei de Newton. E quais são os exemplos de aeronaves? Aí, na verdade, engloba tudo, né? Avião, helicóptero, planador, autogiro que é aquele que tem uma hélice em cima e o motorzinho aqui atrás. Parece uma motinha que tem dois aqui com um propulsão aqui atrás dele aqui, uma hélice lá em cima. Então é um cruzamento de um avião com helicóptero sem asa, tá? Então tudo aquilo corresponde a uma ação e uma reação, tá? Então todos os exemplos de aeródinos, beleza? Só que importante, dentro de aeródinos, eles dividiram os grupos de asa fixa e asa rotativa, famosa rosca, né? Então, quem gosta de helicóptero é a famosa asa rotativa, né? E asa fixa. Alguns falam asa engessada, outros falam asa rosca, né? Alguns tem essas brincadeirinhas aí, na verdade, né? Asa fixa é porque é aeronave, né? E aí avião e tudo mais. Asa rotativa é porque é uma hélice que gira, no caso é tipo um ventilador, né? Um ventilador, um cortador de grama de dorso, né? Que a gente vê tudo isso, tá? Então, teoricamente, é dividida nesses dois grupos aqui, a parte dos aeródinos, beleza? Pode falar, pode, fala. Qual que é? Eu arranco a cabeça também. Oh, no caso, arranca muito cabeça, porque tem uns malucos ali que vai passar ali, aí tá aqui assim parado o helicóptero, em vez do ser humano abaixar a cabeça e entrar no helicóptero, não, a pessoa vai andando e filmando aí, é lepo. E se for lepo, é lapo, porque não adianta, vai perder o crânio mesmo. Beleza? Tipo net.
Tranquilo? E aí, seguindo o material de apoio, tem exemplos ali de fotos ali, tipo de aeródinos, tá? Que são os balões dirigíveis e tudo mais. Certo? Comandos de voo. Essa parte é bem simples de aeronaves. Esse primeiro capítulo é apenas uma introdução à teoria de voo, que a gente está falando ali um pouco de aeronaves, o que é. Inclusive, essa parte de aeróstato tanto cai para piloto como comissário, né? Porque você está trabalhando na aviação, vai ingressar na aviação, você precisa pelo menos entender do que você está falando. Se você está falando um pouco de avião, então peraí, deixa eu entender aquele ser ali que eu vou voar. Então eu preciso entender se ele é uma asa fixa, se é uma asa rotativa. Inclusive, a parte de comissário, por mais que não precise dessa questão de saber pilotar uma aeronave, vocês precisam pelo menos entender os comandos de voo de uma aeronave. Ninguém sabe o dia de amanhã. Tem alguns aí que falam que, tipo, se pegar o avião um dia, o piloto morrer e acontecer alguma coisa, fala, eu pouso o avião e com segurança. Teoricamente, né? Que acha piloto, né? Mas então o que acontece? Teoricamente, se um dia vir acontecer uma situação... Hashtag fica a dica, né? Hashtag... Falei nada, só observo, né? Então, assim, se você pegar hoje em dia e ver um comissário... comissário, hoje muitos comissários vêm para a escola para poder fazer curso de piloto. Então, pode acontecer de um dia haver necessidade de um comissário ali estar a bordo, pelo menos, porque normalmente, inclusive, tem umas situações de pilot incapacitation na aeronave. Pode acontecer de um dia, ninguém sabe, né, o dia de amanhã... Tem um comissário, tem dois pilotos a bordo na aeronave de comercial, tranquilo, tá voando. Vai que um dia dá um pilot capacitation, o cara acontece uma morte súbita ou um desmaio ali. Vai precisar de apoio. Então, se você tem um comissário ali que pelo menos saiba movimentar uma aeronave, não é obrigatório saber fazer isso. Mas você está adepto à função ali, poxa, pera, isso aqui é uma aeronave, isso aqui faz isso de comando, isso aqui faz aquilo, isso aqui faz aquilo outro, você vai ser um apoio para o comandante ali ou quem tiver ali de piloto ali. Você vai servir como apoio, né? Hoje os comissários estão fazendo curso de piloto. Claro que é para se tornar piloto, mas é essencial essa situação, é muito interessante você pelo menos... tá na tua função ali de comissário, que seja, mas pelo menos tá ali a bordo, sabendo o que tem que fazer, porque numa necessidade ninguém sabe, né? Pelo menos não vai estar falando besteira em YouTube aí da vida aí, pelo menos vai estar sabendo o que vai estar fazendo, né? Exatamente, no caso é hashtag, né? Beleza? Então falando de comandos de voo, tá? Falando de comando de voo, nós vamos ter os eixos da aeronave. Tá? Os eixos da aeronave vão ser muito importantes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um quadrinho de resumo aqui pra gente, tá? Um quadrinho de resumo aqui pra gente, para poder falar sobre os eixos da aeronave, quais são as superfícies de comando, quais são os comandos de voo, tá? Toda essa situação. Além de comandos de voo, a gente vai falar também da situação de... quais são o eixo, estabilidade e tudo mais, tá? Quais são as funções, os eixos, aonde que é ligado e tudo mais. Então, vou fazer um resumo aqui bem interessante, tá? Mas primeiro, como eu falei lá no começo, a parte da geometria do avião é importante, porque tem gente que entra na aviação e nem sabe como que funciona cada parte da aeronave. Então, como que tem muita gente entrando na aviação sem saber como funciona as partes da aeronave, que nome tem? Por exemplo, muita gente vê no jornal, aquele pessoal do jornal chamando o motor da aeronave de turbina. Por quê? Porque desconhece que a turbina é a parte de seção traseira do motor a reação. Então, para que a gente entenda chamar isso aqui, em vez de ser de rodinha, chamar de bequilha, chamar trem de pouso, tudo isso, eu vou falar do capítulo de geometria do avião, que é só simplesmente falar sobre a aeronave, tá? As partes da aeronave, e aí a partir daí a gente fala sobre os movimentos da aeronave, os eixos, o que eles fazem, movimento, né? Toda
toda situação que cai em prova da ANAC e para a vida real também, tá? Então, no material de apoio está lá em geometria do avião, tá? O que a gente vai ter na parte do avião, tá? Vamos imaginar que esse avião aqui, né, esse H620, muito legal, ele é baratinho, isso aqui foi o Uruguaiana que proporcionou esse modelo do avião, não é Embraer, nem Airbus, nem é Boeing, é Uruguaiana 620. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui esse tipo de aeronave, mas o que a gente vai falar aqui? Nós vamos ter, parece lógico para algumas pessoas, mas é igual eu falo aqui que na Paiva Aviation, na verdade, pra gente, nada aqui eu gosto de... Tirando as brincadeirinhas à parte, mas não existe pergunta idiota. Existe um idiota que não pergunta, porque eu gosto muito quando a pessoa faz a pergunta, por mais idiota que ela ache que seja, mas isso é interessante, porque tem para muitas pessoas que vai falar assim, olha, eu vou falar aqui, isso aqui é a asa da aeronave. Muita gente, oh, isso é a asa da aeronave. Parece besteira, mas tem pessoas que não sabem. Então, como eu dou aula e ministro aula para quem sabe pra caralho e para quem não sabe nada, então teoricamente eu ensino para quem não sabe nada, porque teoricamente, ensinando para quem não sabe nada, quem sabe tudo, bom demais da conta. Beleza? Então, as partes do avião, entra a parte da geometria, que é a parte da asa, ou melhor dizendo, nosso plano de asa, né? Porque não existe a asa direita e a asa esquerda sozinha. Ela existe o plano da asa, tá? Nós temos uma asa aqui, um plano de asa, tá? Nós temos a nossa fuselagem, tá? Inclusive, nós temos a parceira Fuselagem Brasil, né? Que fornece materiais para a Paiva Aviation, tá? Então, nós temos aqui a fuselagem, beleza? Nós temos aqui os estabilizadores, que nós temos os estabilizadores verticais e os estabilizadores horizontais. Esses estabilizadores aqui, gente, eles estão na empenagem da aeronave, tá? Essa parte, seção traseira aqui da aeronave, na cauda da aeronave, é a parte da seção traseira. Então, ou seja, ela tem os estabilizadores verticais e os estabilizadores verticais. Chamam estabilizadores porque o Sherlock Holmes falou assim, opa, eles servem para estabilizar o voo. Então eles colocaram o nome de estabilizadores. Difícil pra caralho. Então, ou seja, aqui estabilizador vertical porque ele está na vertical e o estabilizador horizontal porque ele está no caso, na horizontal, né? E aí nós temos a asa, a fuselagem, tá? Trem de pouso principal, chama-se trem de pouso, por quê? Santos Dumont era mineiro. Então, o que aconteceu? Ele chegou e falou assim, olha, eu preciso de pôr o nome de tudo, asa, fuselagem e tal. Mas aí na hora de colocar o nome, como é que chama aquele trem que pousa mesmo? Aí virou trem de pouso, tá? Então, virou um trem de pouso, que esse caso é o principal porque tem dois, tá? Então, ou seja, é sempre aonde que a primeira parte é tocar no solo, tá? E nós temos a rodinha, que vai deixar de ser rodinha agora, né? E vai chamar agora bequilha. No caso do avião triciclo e convencional, nós temos dois tipos de modelo de aeronave, né? Depende da roda auxiliar, que é essa roda aqui, tá? Então, o que acontece? Essa parte do trem de pouso, que é chamado de bequilha, quando ela está disponível à frente, né, no nariz da aeronave, esse avião é chamado de triciclo, igual aqueles velotrol, né, trollinho, aqueles velotrol, ou tremendo triciclo de criança quando vai comprar tudo mais, aquilo lá é um triciclo, beleza? Quando essa bequilha está disponível aqui atrás, é chamado do avião convencional, tá? Porque antigamente era mais convencional ter a bequilha aqui atrás. Era normal ser assim, tá? Então, aí depois começaram por algumas adaptações que a gente vai conversar ao longo do curso, tá? A gente vai ver que foi disponível mais à frente agora por atuações de aerodinâmica, beleza? Então, nós temos o trem de pouso principal e a roda auxiliar, que pode ser na frente, triciclo, ou se ela for atrás, avião convencional,
tá? Nós vamos ter algumas coisas que vem na prova da ANAC também, que é a parte da aeronave, que normalmente essa parte aqui da frente da asa, ou melhor dizendo, das asas, são chamados de bordo de ataque. Por que é chamado de bordo de ataque? Porque é a primeira parte que o vento ataca. Sherlock Holmes aqui reinava, fiote, que ele criou a teoria de voo. Inclusive, ele só não criou o casamento, né? Porque ele só não criou o casamento, porque se ele criasse casamento, ele ia ver que não podia se chamar casamento, né? Olha só, então o que acontece? Essa parte aqui é onde que o vento passa, né? Que é os ventos, que é quando a aeronave está em deslocamento, a gente vai ter um vento, e esse vento que bate aqui nessa parte inicial, ele ataca nessa parte da frente e foge nessa parte de trás. Por isso que é chamado de bordo de ataque e bordo de fuga, porque o vento ataca aqui e foge aqui. Beleza? Tá? E aí o que acontece? Nesse bordo de fuga, nós temos as superfícies de comando. Quais são as superfícies de comando? Nós temos aqui os ailerons, que ficam na ponta da asa, tá? Eles ficam na ponta da asa aqui. A gente vai entender o que ele faz, tá? Então são ailerons que ficam na asa, na ponta de asa, muito importante, e no bordo de fuga, tá? Nós temos os flaps, que são dispositivos hipersustentadores, que eles ficam na raiz da asa, raiz porque está conectada à fuselagem. Então nós temos aqui, ó, ponta de asa e raiz. Então, na raiz da aeronave, nós vamos ter no bordo de fuga, nós vamos ter os flaps, tá? Que a gente vai entender que são dispositivos hipersustentadores, tá? Então a gente falou da fuselagem, da parte da empenagem, do trem de pouso, tá? Esse avião, no caso aqui, né, o Uruguaiana 620 aqui, ele basicamente ele tem motores, né, não são turbinas, são motores. Turbina é a seção traseira do motor, tá? O motor é a reação. Mas como a prova da ANAC é baseada no Cessna 152, o que acontece? Teria, no caso aqui, uma hélice e no narizinho na hélice, que eu vou desenhar depois para vocês também, seria o chamado spinner. Então nós vamos ter uma hélice e um narizinho, tá? Que tem no caso na foto do material de apoio. Então a gente tem aqui o spinner e a hélice, além de todas essas geometrias do avião que a gente falou, tá? No bordo aqui de fuga do estabilizador horizontal, nós vamos ter a parte fixa, que é o estabilizador horizontal, tá? E a parte móvel, que é a superfície de comando. Igual tem aqui os ailerons, que são superfície de comando, nós vamos ter os profundores, tá? Que a gente vai entender o que o profundor faz. E aqui no estabilizador vertical, nós vamos ter a parte fixa, que é chamado de deriva, tá joia? E a parte móvel, que é chamado de leme, que fica no estabilizador vertical, tá joia? Com isso, da falar da geometria do avião, a gente vai entender agora quais são os movimentos, os eixos, todas as situações relacionadas, tá? A situação aqui do eixo, movimento, superfície de comando e o comando relacionado, que é o que a gente vai usar na prática, tá? Então vamos lá, nós vamos falar dos eixos da aeronave. Vamos falar da superfície de comando, vamos falar do comando e vamos falar, vou colocar aqui, mas não é necessário agora, tá? Mas eu vou falar da estabilidade. Qual tipo de estabilidade que esse eixo tem? Por que eu vou colocar aqui? Lá no final da matéria, quando a gente for falar de estabilidade, vai precisar de saber qual que é o eixo, qual que é a superfície de comando e como ela atua a estabilidade. Então a gente já coloca aqui, claro que a gente vai terminar a matéria, então se a gente vai terminar, não tem problema algum eu colocar a matéria aqui, tá joia? Mas depois lá na frente isso vai se encaixar melhor. Bom,
como que eu falo sobre essa situação de eixos, de comandos da aeronave? O que a gente faz nessa questão de comando da aeronave? Eu gosto muito de, na hora de colocar a situação, eu gosto muito de associar as situações, tá? Então o que eu faço? Eu pego, vamos aproveitar que nós estamos no Rio de Janeiro aqui, fazer uma arminha, né? Então o que a gente vai fazer nessa situação aqui? Só me lepo, né? O que a gente vai fazer nessa situação? Nós vamos ter os eixos da aeronave, tá? Os eixos da aeronave. Aqui, se perguntar quantos eixos que a aeronave tem? 3. Então, ou seja, a própria arminha aqui assim que a gente tem, a gente vai ter os 3 eixos da aeronave, tá? E como que funcionam os eixos da aeronave? Basta você pegar o dedo e girar para a direita e para a esquerda o dedo. Girar para a direita e para a esquerda para saber o que esse dedo vai fazer. Então, se eu pegar o dedo, girar para a esquerda, para a direita, girar para a direita e para a esquerda, eu vou saber o que o dedo vai fazer. Não é pegar o dedo e fazer para... Aqui, ó. Aqui eu não estou girando para a esquerda e para a direita, eu estou girando para cima e para baixo. Aqui é girar para a direita e para a esquerda e deixando a mão livre, você vai ver o que a aeronave vai fazer. Tá? E é essa mesma coisa que a aeronave vai fazer. Se eu girar o dedo aqui, ó, aqui não é para a direita e para a esquerda, aqui é para cima ou para baixo. Aqui é para a direita e para a esquerda. Então, rodar o dedo, ó, rodar o dedo é o que a aeronave vai fazer. Beleza? Então, é assim que a gente vai saber o movimento da aeronave. Então, vamos lá. Quantos eixos que a gente tem? 3 eixos que a gente tem. Quais são os eixos da aeronave? Eu tenho esse eixo aqui, que é o chamado eixo vertical, porque ele está na... Vertical. Muito bom, muito difícil, né? Então, eixo vertical, tá? Então, nós vamos lá. Um dos eixos nossos já. Nós temos o eixo vertical. Nós temos o eixo vertical. O eixo... Aqui tem que tomar cuidado para não chamar de eixo, no caso, eixo de horizontal, né? Por que tem que tomar cuidado? Porque, pô, esse aqui é vertical, então logo esse aqui é horizontal. Cuidado, tá? Não significa que vai ser horizontal. Por quê? Porque nós temos 2 na horizontal. Então, se nós temos 2 na horizontal, não vai ser na horizontal porque gera confusão. Então, o que eles fizeram? Eixo vertical e esse aqui se tornou o eixo longitudinal. O que é o eixo longitudinal? É a mesma coisa pegar a aeronave. Se vocês verem e colocar aqui a aeronave aqui na arminha, aqui assim, ó, se colocar aqui, ó, nós temos o estabilizador vertical e o eixo longitudinal, que é a fuselagem. Então, esse eixo que a gente está falando que vai do nariz à cauda da aeronave é o chamado eixo longitudinal. Então, nós temos esse movimento. Então, no caso, é como se fosse a fuselagem e o estabilizador vertical. Então, é eixo longitudinal e esse dedo que está para o lado aqui é o chamado eixo lateral. Porque está para o lado, então ele está para a lateral, apontando para a lateral. Então, nós temos o eixo vertical, longitudinal e o eixo lateral. Certo? Até aí? Longitudinal e o eixo lateral. Ah, e muito importante, além de eixo lateral, pode se cair na prova como ou transversal. Pode ser tanto eixo lateral quanto transversal, tá? Então a gente vai ter esses 3 eixos: vertical, longitudinal e lateral ou transversal. Vamos entender qual é a superfície de comando, inclusive falta colocar aqui movimento que a aeronave faz e falta a estabilidade. Vamos entender qual é a superfície de comando que comanda o eixo vertical. Gente, olha só para vocês verem. Se eu coloquei a arminha aqui, ó, o dedo aqui,
Eu tenho o estabilizador vertical e o longitudinal, certo? Vamos lá. Esse aqui é o estabilizador vertical. Quem é a superfície de comando que a gente falou lá na geometria do avião que está aqui no estabilizador vertical? Então nós temos quem? O leme de direção. Então quem está aqui no estabilizador vertical é o leme. Então vamos lá, ó. A superfície de comando é o leme do eixo vertical. Qual é o comando? O comando que a gente executa na aeronave, normalmente esses tipos de comando que a gente vai falar, a gente fala em conhecimentos técnicos, mas eu uso também em teoria de voo para já ficar aplicado aqui também, tá? O comando, gente, nós temos 3 comandos na aeronave lá dentro do cockpit, tá? Dentro da cabine. O que a gente vai ter? Nós vamos ter o manche, ou algum bastão também, joystick e tudo mais. Cada avião pode ser o teu tipo de comando, tá? Então o que a gente vai ter no comando? Nós temos o manche, que vai puxar na horizontal ou empurrar na horizontal. Nós vamos ter o manche que pode, além de ir na horizontal, ele pode ir na lateral, beleza? Ou a gente vai ter os pedais. Os pedais que ficam lá embaixo, tá? Ele vai ter um movimento também. É quase um carro, tá? Então tem pedal e tem vamos lá, né? Falar no português, né? Da geral, o volante, né? Que a gente tem um manche lá. Então o que a gente vai ter? A gente tem o manche que vai comandar, no caso, lateralmente e na horizontal. E vamos ter os pedais. Então, teoricamente, você está sentado como se fosse num carro e você tem pedais para comandar e você tem manche. Claro que as funções são diferentes, tá? Inclusive, muita gente costuma, na hora de fazer curva ali da aeronave durante o táxi, costuma a curvar como se fosse um carro, que são alguns erros que acontecem isso durante a instrução. Então, não é porque você está sentado como se fosse um carro que você vai, na hora de taxiar a aeronave, vai taxiar como um carro, tá? Cada um tem uma função. Então, esses erros são normais na prática. Às vezes a pessoa está na primeira hora de voo, vai comandar ali o aileron achando que é um carro, porque é normal, você parece que está num carro. Por isso que eu estou associando, falando para você que é a mesma coisa que você tivesse sentado num carro. Tá bom? Então muita gente confunde, inclusive, essa situação. Então o que acontece? A gente vai ter aqui o leme e quem comanda o leme vão ser os pedais. Então vou até colocar aqui, ó, o comando vão ser os pedais, tá? Só que no pedal vale ressaltar uma coisa muito importante, tá? Nos pedais a gente vai ter uma parte de cima do pedal, ele funciona como se fosse uma dobradiça, tá? Ele é como se fosse uma dobradiça. Ele tem um pedal, tá? E em cima do pedal, ele tem uma dobradiça. Então, o que ele faz? Se você quer apertar o leme, você aperta o leme normalmente. O teu pé vai igual o pé do acelerador freio. Você aperta aqui, normal. Empurra e movimenta o leme. Mas se você colocar o pé aqui em cima e apertar, ele vai apertar também. Só que ele vai funcionar como freio. Então é muito importante essa situação, porque no pedal ele tem o freio aqui em cima, que é articulado aqui junto, né? Então se você pode apertar o freio ou você apertar o leme, tá joia? Então o que acontece nessa situação? Nos pedais, se você quer ir para a direita, fazer esse movimento, olha o movimento que o leme faz, ó. Ele faz esse movimento. Se eu quero ir para a direita, o que eu vou fazer? Vou apertar pedal direito. E a aeronave vai apontar o meu nariz para a direita. Se eu quero ir para a esquerda, vou apertar pedal esquerdo. O pedal esquerdo. Então ele vai para a esquerda, tá? Isso como que funciona, tá? Os pedais, gente, ou na verdade, melhor dizendo, os pedais são o comando que o piloto faz para poder comandar a superfície de comando, correto? Então, o que acontece com a superfície de comando? E vale ressaltar que elas estão sempre no bordo de fuga.
das asas. Tá joia? Então, o que acontece? E por que elas estão no bordo de fuga das asas? Porque o que acontece? Todas as superfícies que são comandáveis e precisa ter movimentação funcionam que nem uma porta. Ela tem a dobradiça aqui que faz ela movimentar. Então, se elas estão no bordo de fuga, por que elas ficam no bordo de fuga? Porque aí a gente tem aqui, ó, vou dar um exemplo aqui do leme. O leme, você tem a situação aqui dele, se você apertar pedal direito, o que vai acontecer com o leme? Ele vai para a direita. Então, se vocês perceberem que ele está para a direita aqui, o que vai acontecer? Vai gerar um centro de pressão aqui, uma força que o vento que vai atuar aqui no leme vai empurrar a minha cauda para a esquerda, mas o meu nariz vai para a direita. Então, o que acontece? A minha superfície que está em contato aqui, do leme, vai gerar uma pressão aqui. Então, isso aqui, a movimentação que o leme faz, ou que o profundor faz, ou que os ailerons fazem, é de subir e descer, ou melhor dizendo, a gente vai ver que é chamado de alterar ângulo de ataque. Então elas alteram o ângulo de ataque. Ela levanta o ângulo de ataque ou diminui o ângulo de ataque, que a gente vai falar o que é ângulo de ataque. Então, por conta dessa alteração de ângulo de ataque, é igual pôr a mão para fora do carro. Se você põe a mão para fora do carro aqui, levanta a mão, o que vai acontecer? Vai gerar uma pressão que vai empurrar a tua mão para trás. Então, se você diminuir o ângulo de ataque, vamos dizer assim, o que vai acontecer? O ar vai passar direto. Então, normalmente, quando a gente levanta a mão, a gente está aumentando o ângulo de ataque e a superfície de contato, que é chamado de área plana. Então, quando a gente levanta, o leme vira para cá ou o leme vira para lá, a gente está dando uma área de contato aqui para o leme, e essa área de contato aqui para o leme vai fazer que empurre o estabilizador para um lado e direcione o nariz para o outro. Tá? Então, a superfície ela é comandada alterando o ângulo de ataque dela. E isso tem que ser no bordo de fuga. Por quê? Se fosse no bordo de ataque, o vento relativo, que a gente vai falar sobre, vai bater aqui e fechar a superfície de comando. Fora que você não vai ter a atuação também das partes que vai dar sustentação para a aeronave. Você vai estar tampando, se o aileron, por exemplo, fosse aqui na frente, ele ia atuar, ele ia perder a parte da asa. Vocês nem estão vendo a asa aqui. Aqui você já tem a parte da asa para movimentar. Então, por isso que a superfície de comando são tudo no bordo de fuga. As superfícies que não precisam ficar movimentadas, por exemplo, a porta da aeronave de um Cessna, por exemplo, vocês vão ver que a dobradiça fica no bordo de ataque. Por que a dobradiça fica no bordo de ataque? Porque se você um dia acontecer de esquecer a porta aberta, o vento mesmo vai ajudar o quê? A fechar. Porta de carro é assim, é lá na frente, ó. Porque se você esquecer ela aberta, imagina se ela fosse no bordo de fuga a porta. Se você fosse esquecer aberta, o que ia acontecer? Ia abrir ela em vez de fechar. Então o engenheiro falou assim, eu preciso de fechar. Então se eu preciso que a porta se mantenha fechada, eu coloco ele o quê? No bordo de ataque. Porque a dobradiça está no bordo de ataque e o vento relativo é o quê? Fechar. Então normalmente portas que precisam fechadas, elas ficam no bordo de ataque. E superfícies de comando, elas ficam onde? No bordo de fuga. Correto? Beleza? Então o que acontece? O leme vai ser essa superfície de comando que vai comandar o meu estabilizador vertical, ou melhor dizendo, meu eixo vertical, correto? Que vai ser o meu leme e o meu comando vai ser os pedais. Agora, fala para mim qual é o movimento que se tem o estabilizador vertical. E aí? O movimento direcional, mas tem um nome que a ANAC gosta de ouvir. O Isso, o guinada. Ou seja, é o movimento de guinada. O movimento de guinada é o movimento
que se faz em torno do eixo vertical. Então esse movimento é o movimento de guinada, beleza? Bom, falamos do vertical, agora vamos falar do longitudinal, eixo longitudinal. O eixo longitudinal, o que ele vai fazer, o eixo longitudinal? É o charuto da aeronave, né? Muita gente fala charuto da aeronave ou fuselagem, né? Então, essa fuselagem aqui é o meu eixo longitudinal. Só que ela não tem nenhuma superfície de comando nela, a não ser o estabilizador vertical e horizontal. Então, o que acontece? É o dedo furabolo? Ele não vai fazer isso aqui, ó. Olha só para você ver, se você colocar o dedo e pegar para a direita e para a esquerda, você vai ver que ele vai fazer esse movimento. E esse movimento é causado pelo quê? Exatamente pelo fato os ailerons, que vai fazer esse movimento aqui da aeronave. E esse movimento da aeronave é a asa que está fazendo, ó. Então, para ser a asa que está fazendo, ele tem que ter movimentação. E quem movimenta a asa são os ailerons. Tá? Agora, importante, os ailerons são movimentados por qual comando? O manche aí é teoricamente igual um carro, né? Se eu quero curvar para cá, quero curvar para lá. Então aí eu quero fazer a curva, aí sim é o manche, tá? Vou desenhar um manche aqui bem bonitão. Isso aqui é o manche, tá? O manche movimentado na lateral, que é isso que pode cair na prova da ANAC, né? O manche movimentado na lateral, tá joia? E aí a gente vai ter, aí vem a situação, qual movimento que é ocasionado? Rolagem. Cuidado, não dá sorrisinho por causa de rolagem, não. Tem rolagem, tem outra coisa mais importante que a rolagem, que é o quê? A inclinação lateral. Você pode ver que a asa está inclinando lateralmente. Aí o Sherlock Holmes falou, olha aqui, uau! Se está inclinando lateral, eu vou colocar o nome como inclinação lateral. Então temos a rolagem. Não sei porque colocaram esse nome de rolagem, né? Podia ter um outro nome. Inclinação lateral. Ou, agora vamos lá, tem um nome que a ANAC adora. A banca da ANAC te enrola. Ou seja, ela quer te enrolar, então quem faz a rolagem, não é? Quem faz a rolagem é a banca da ANAC, né? Que é a chamada banca da ANAC, quem faz sacanagem. Então juntaram banca da ANAC faz sacanagem, virou bancagem, certo? Então, ou seja, você tem uma banca da ANAC, faz sacanagem, virou bancagem, certo? Que é o movimento de rolagem ou inclinação lateral, certo? Beleza? Agora, nós vamos ter o eixo lateral. O eixo lateral, certo? O que o eixo lateral faz? Qual é a superfície de comando? Então, ó, temos o leme, o aileron, sobrou quem de superfície de comando que a gente falou? Profundor. Alguns podem lembrar como exame de próstata, né? Que é profundador. O que tem a ver? Porra nenhuma, mas vai que, né? Lá no 40 anos os homens vão lembrar disso aqui e tudo mais, né? Então você tem aqui o profundor, esse dedo não é muito legal, né? Então o que você faz aqui no profundor? Sobe ou desce, né? Depende. Quem gostar, sobe. Quem não gostar, desce. Não é isso? Ou seja, que é aquela outra situação, ainda inclusive falando isso, que é o chamado cabrar e picar. Não sei se foi por isso que juntaram o negócio de puxa cabra, empurra pica, né? Então entra aquela situação de
cabrar e picar, que é subir e descer. Olha, se você tiver aqui, ó, pegar o dedo e fazer para cima, para baixo, ou seja, para direita e para esquerda, olha o movimento que vai fazer. Então nós temos o profundor. Tendo o profundor, qual é o comando que a gente vai mexer no profundor? O manche, só que o manche, ó, por isso que se fala, puxa a cabra, empurra a pica, tá? Ou seja, quando eu era menininho lá em Barbacena, né? Quando eu era pequenininho, lá na fazenda, não sei se foi Santos Dumont, né? Porque Santos Dumont, fazenda, cabra, puxa, empurra, né? Então, na verdade, Santos Dumont não era casado, né? E aquele bigodinho, né? Então, assim, bigodinho fininho, cabelinho na régua, bonezinho, lembranças, né? Quando eu era menininho lá em Minas, né? Ô, mimosa, né? Aquela cabra leiteira, né? Mimosa. Ei, saudade da mimosa. Então, o que que acontece? Hoje em dia é cremosa, né? Nem mimosa mais, né? Então, o que que acontece? A gente tem puxa a cabra, empurra a pica. Ou seja, então a gente vai ter puxa a cabra. Como é que é? Adora? Não fala adora não, né? Pelo amor de Deus, é cabra, tá? Isso. Deixa quietinho que é melhor, né? Eu adoro não, tá? Então olha só, o que que acontece? Quando a gente cabrar o manche, quando a gente puxar o manche na horizontal, o que que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar cabrando, que é o chamado cabrar. Então a gente está cabrando a aeronave. Gente, cabrar a aeronave, quando eu cabro a aeronave, eu estou fazendo isso aqui, ó, puxando, cabrando. Então se eu estou cabrando, o nariz da aeronave está subindo, tá? E picando, quando eu picar a aeronave, eu estou empurrando, tá? Tipo, fomos atingidos, né? Tem uma história. Temos essas histórias aí dos fomos atingidos que teve um dia um doidão aí da vida aí. Não, doidão eu não sei, né? Mas são os casos da Paiva Vixe, né? Os casos do Paiva, né? Então, na verdade, um dia o cara chegou, tava voando numa escola aí, que eu não vou citar nomes, né? Então, assim, não é a fraude não, essa é uma outra escola. Então, o que que acontece? Teve uma escola que o cara tava voando, um dia chegou no Santos Dumont, o cara passou no CEMAL, tá? Inclusive, e aí ele um dia chegou pro instrutor, esse instrutor, vendo o vídeo ele vai lembrar, inclusive, abraço! Então, o que que acontece? Vai chegar, o cara decolou do Santos Dumont, quando ele decolou do Santos Dumont, o cara, do nada, mas do nada, só pegou e empurrou o manche e falou, fomos atingidos! E a aeronave simplesmente fez isso aqui, ó, fomos atingidos e fez vup! E quando fez assim, o calço da aeronave voou, tá até hoje lá na Marina da Glória lá, e aí o calço voou, o instrutor, não vou falar o que o instrutor fez, mas fez um carinho no aluno e recuperou a aeronave quase chegando na água. O instrutor chegou branco depois quando a gente foi conversar com ele lá. Então esse caso aí, fomos atingidos, teoricamente que pica. Dizem que tinha outras pessoas, né, no avião, ou sai daqui, né, tipo assim, que ele sai daqui no avião, né, mas no caso, sei lá que alma que tinha lá junto com aquele cara no avião. Mas teoricamente picar seria isso, tá, gente? Então, não seria matar o instrutor, tá? Picados não somos atingidos, não. Picados é picar e empurrar a aeronave, beleza? Que aí... Toma cuidado com a situação, porque olha só, é o movimento de cabrar e picar, tá? Movimento de cabrar e picar. Mas cuidado, cabrar é para cima, picar para baixo. Agora vamos lá. Já tem aqui a guinada, que é o que chato que a ANAC adora. Já tem a bancagem aqui, que é o que mais a ANAC adora. Então tem que ter alguma sacanagem aqui também na situação. E qual que é a sacanagem aqui do movimento do eixo? Arfagem e tangagem. Então o que que acontece? Arfagem, gente, pelo amor de Deus,
Não confunda, porque é arfagem ou tangagem. Por que eu estou falando ou e não e? Aqui, ó, cabrar e picar. Aqui eu estou falando arfagem, que é cabrar e picar, ou seja, é o movimento completo então em torno do eixo? Sim. E tangagem? É também o movimento de arfagem ou tangagem. Você falar que a arfagem é subir e descer e tangagem é subir e descer? Sim, só tem dois nomes para a mesma coisa, tá? Mas o movimento é o mesmo, tá? De subir e descer em torno do próprio eixo. Mas se você for separar o movimento, seria arfagem, cabrar, subir e picar, descer, tá? Só cuidado com essa situação aqui. Beleza? Então assim a gente mata os eixos, as superfícies de comando, quais são os comandos e os movimentos, tá? Importante salientar, tá? Importante falar sobre que essas superfícies aqui de comando, gente, são as nossas superfícies primárias de comando. Tá? Elas são superfícies primárias porque a gente comanda ela primeiro. Caraca, vocês são os filhos do Sherlock Holmes, né? É o Sherlock Holmes, né? Então, ou seja, são a superfície primária porque a gente comanda elas primeiro, tá? Então, nós estamos comandando ela primeiro. Aí, vem uma coisinha muito importante que eles vêm falando na prova. Muito aqui a gente foca muito questão também na prova da ANAC, porque a gente faz aula, na verdade, não só para passar na prova da ANAC, mas também para teoria, né? Mas a gente junta as duas coisas, o que existe na prática, o que precisa, mas para a prova também. Então, o que acontece? Essas superfícies de comando, tem duas coisas que eles gostam de falar bastante, que é o chamado de centro de pressão, CP, ou centro de gravidade, CG. O que é o centro de pressão? A pressão, gente, ela é exercida numa determinada área. Então, se eu pegar aqui e fizer pressão com essa caneta na minha mão, eu estou fazendo o quê? Eu estou exercendo uma pressão em uma determinada área, mas eu não estou exercendo pressão mais em nenhuma área mais, certo? Então aqui é uma determinada área. Agora, se eu falar centro de gravidade, tá? Centro de gravidade, eu vou estar falando que atua no corpo, porque a gravidade ela atua no corpo, é a pressão da atmosfera exercida sobre um corpo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala uma determinada área do avião, nós vamos falar da asa. Porque quando a gente vai falar assim, pô, vamos entender por que o avião voa e tudo mais, etc e tal, a gente vai estar falando do centro de pressão. Porque aonde que é o centro de pressão? Ele é aplicado na asa da aeronave. Então a gente vai ver que ele vai estar sendo atuado na asa da aeronave. Esse perfil aqui a gente vai aprender, né? Na verdade, não é um perfil, isso aqui é um garrancho do caralho. Mas teoricamente, gente, a gente vai ter o perfil aqui do lado da aeronave. Esse perfil aqui não é sogra, não é nada, não. Então o que acontece? Esse perfil aqui, ele é chamado um perfil assimétrico, a gente vai ver mais à frente. Por que ele é assimétrico? Porque ele é diferente a parte de cima da parte de baixo. Por isso que ele é assimétrico. Então, quando a gente fala desse perfil aqui, ele é o avião desenhado de lado. Então, é como se eu estivesse desenhando um avião assim, vocês estiverem vendo o desenho da aeronave. Então, o desenho do que a asa tem, o formato com que a asa tem, olhando de lado. O centro de pressão, ele vai estar sendo aplicado aqui na asa, ó. Ele vai estar sendo aplicado aqui na asa, que é a pressão que está sendo exercida no perfil, tá? Por isso que é chamado de centro de pressão, porque é isso que vai fazer lá na frente o avião voar, tá? Agora, quando a gente fala de centro de gravidade,
Gravidade, ela atua no corpo. Então, se atua no corpo, a gente está falando do avião. E quando a gente fala de avião, nós estamos falando dos 3 eixos da aeronave. Então, se perguntar centro de pressão, é onde aplica as 3 forças? Não. Centro de pressão é onde atua na asa. Centro de gravidade é onde atuam os 3 eixos, tá? Cuidado, porque isso aqui são perguntas de prova, porque você pode confundir centro de pressão com centro de gravidade, tá? E cai na prova, às vezes é uma questão que parece ser uma questão boba, mas acaba não sendo por conta dessa situação de confusão de CP, CG, mas associa isso, pressão é numa determinada área, asa, uma parte do avião. E CG, gravidade, atua no corpo. E quando a gente fala de atua no corpo, a gente está falando de avião. Beleza? Certo? Bom, e aí com isso, nós falamos dos eixos da aeronave. Eu só vou colocar aqui para vocês aqui na frente como a estabilidade. Lá na frente eu vou voltar a falar dos eixos que atuam, só por questões de situação de colocar mesmo, fazer uma tabelinha, um resuminho para vocês. Tá? Porque no final da matéria vai ter estabilidade, mas a gente já aproveita aqui a situação da tabelinha para a gente citar cada coisa, tá? Bom, o eixo vertical, gente, ele vai ter uma estabilidade. Estabilidade a gente vai falar não quer dizer que ele vai ser estável sempre, tá? Ele pode ser instável, estável, indiferente, que a gente vai falar na estabilidade. Então, o que acontece? Quando a gente fica falando de eixo vertical, a gente está falando que ele dá uma direção para a gente. Então, se ele dá uma direção para a gente, foi dado como estabilidade Sherlock Holmes, direcional. Que isso, hein? Tá um ninja, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem o eixo vertical, superfície de comando leme, comando pedal, tá? Quer ir para direita, pedal direito. Quer ir para esquerda, pedal esquerdo, tá? Movimento guinada e estabilidade direcional. Aqui nós vamos falar do eixo longitudinal. O eixo longitudinal, tá? Eixo longitudinal. A superfície de comando primária são os ailerons, e o aileron é muito importante, tá? Porque se ele quer fazer a rolagem, gente, é muito importante porque se eu quero que uma asa suba e a outra desça, o que vai acontecer com o movimento da aeronave? Para que a minha asa suba, eu não preciso fazer uma pressão na parte de baixo dela? Então, se eu quero que ela suba, o meu aileron para a asa subir, o aileron tem que descer. Porque o aileron descendo, o que vai acontecer? Vai fazer uma pressão aqui no intradorso da asa, tá? Nessa parte de baixo que é chamada de intradorso. Então, colocou no intradorso do avião, faz uma pressão com a barreira que causou aqui embaixo, subiu a asa. Então, se a asa sobe, o aileron desce. E essa asa, se essa asa descer, o que acontece? O que precisa fazer com o aileron? Subir. Para quê? Para que gere uma pressão e a asa desça. Então você pode ver que se a asa precisa fazer movimento contrário, os ailerons ele atuam inversamente à asa. Se a asa tem que subir, o aileron desce. Tá? Então sempre quando você for fazer a curva, sempre quando você está fazendo a curva, tem uma asa que está para cima. E essa asa que está para cima, o aileron abaixa, e o lado que você está fazendo curva, o aileron sobe. Então o lado que você está fazendo curva, se eu fizer para a direita, o aileron vai ter que subir para a asa descer. E esse aqui o aileron tem que descer para a asa subir. Então sempre o lado que você está fazendo curva, o aileron vai subir. Isso facilita na hora de dar resposta na prova da ANAC. Porque se sempre para o lado que você for fazer curva, o aileron sobe, porque a asa desce, beleza? Então, tem assim, o aileron sobe, a asa desce, o aileron desce, a asa sobe.
que tem a ver? Nada, é musiquinha na cabeça que fica da gente, certo? Então, aí o que a gente tem? Tá? Os ailerons, lembrando que fica no board de fuga, tá? Que é o comandado pelo manche, pela direita e pela esquerda. Por isso que eu falo que um dos erros que acontece na instrução é quando o piloto está ali no treinamento e ele está ali em treinamento com a mão no manche. E aí o que acontece quando ele precisa fazer uma curva no táxi? Mete aileronzão, achando que é carro. Vai adiantar nada. Sabe por que não vai adiantar nada? Porque na verdade o aileron faz rolagem, tá? Aí entra a situação que eu quero comentar, tá? Porque quem vai fazer o táxi, quem vai fazer a movimentação, vai ser a bequilha, que no caso vai ser a roda auxiliar. Ela, gente, ela foi projetada para suportar o peso do nariz ou, quando for avião convencional, o peso da cauda. E ela ajuda na direção do táxi, então é ela que vai fazer a movimentação, tá? Em aeronaves de pequeno porte, a gente coordena ela pelo freio. Mas como assim a gente coordena ela pelo freio? A gente não comanda ela diretamente, ela atua indiretamente. Como assim? Se eu quero curvar uma aeronave no solo, o leme não vai conseguir atuar. Por quê? Porque o leme, na verdade, ele só atua acima de uma certa velocidade, ali de acima de 15, 20 nós ali, porque eu preciso do vento, não preciso? Se eu preciso do vento para gerar uma pressão e movimentar a aeronave, sem vento eu não vou conseguir girar a aeronave. Então no solo, eu não tenho como usar o leme para girar eu na direção, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Freio. Como assim freio? Se eu quiser fazer uma curva para a esquerda, eu vou frear a roda esquerda. Tipo assim, pensa que o engenheiro sempre vai pensar numa situação assim, nossa, ele tem que fazer uma curva. Mas instintivamente ele vai fazer uma curva para a esquerda apertando alguma coisa para a esquerda. Nunca o engenheiro vai colocar, nunca não sei, né? Vai lá futuramente, não sei, mas até hoje o engenheiro pensa o seguinte, tudo instinto. Então se o cara quer fazer uma curva para a esquerda, ele vai colocar algum comando tudo para a esquerda, nada para a direita, porque instintivamente, se você tiver numa situação de emergência, para você não precisar de pensar, tá? Porque se você já vai instintivamente atuar. Então se eu quero fazer uma curva para a esquerda, é tudo esquerda. Então vou apertar freio esquerdo. Por quê? Apertando o freio esquerdo, a roda esquerda trava e a direita continua andando. Olha como é que eu fiz curva para a esquerda. Agora, quero fazer uma curva para a direita. Aperta o freio da direita, a roda da esquerda não vai continuar andando? Olha como é que a aeronave continua indo para a direita. Então, instintivamente, quero ir para a direita, freio direito, quero ir para a esquerda, freio esquerdo. Então, no táxi, a gente utiliza os freios para comandar a bequilha, indiretamente, porque a aeronave girando, a bequilha vai girar. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, cuidado que no solo não adianta a atuação de aileron, porque ele faz a rolagem. E no táxi, a gente só guia a bequilha. Tá? Então cuidado, quando eu estou dando instrução, ou quando dava instrução, eu até costumo a falar para o aluno, fica com a mão em cima do painel e uma mão na potência, para você não pôr a mão no manche, porque se você põe a mão no manche, instintivamente você vai querer virar. Então para não cometer esse erro, põe a mão em cima do painel, mão na manete de potência, que a gente sempre orienta a ficar com a mão na manete de potência caso haja necessidade. Então você está aqui, ó, e o pé lá movimentando. Porque se você precisar movimentar, você vai movimentar o pé, você não vai movimentar a sua mão, tá? Então isso é uma orientação que eu, Paiva, falo para poder o aluno de primeiras horas não associar curva com aileron, curva em solo com aileron. Beleza? Então aí o movimento que o aileron faz é de rolagem, ou rolamento, que no caso é a mesma merda, inclinação lateral ou bancagem, que a banca te enrola. Então virou sacanagem, então virou uma bancagem, tá? E qual que é a estabilidade? Aí vem o X da questão. Porque a estabilidade, ó, eixo longitudinal,
A estabilidade é lateral, porque o eixo longitudinal não mexe lateralmente. Então, o eixo longitudinal, estabilidade lateral. Literalmente um X, ó, aqui, ó, aqui, tá? Ou seja, o que que acontece? E o eixo lateral não movimenta em cima para baixo? E movimentar em cima para baixo, gente, se o peso da aeronave vier para trás ou se o peso da aeronave vier para frente, que a gente vai ver em estabilidade, o que que vai acontecer? Vai mexer no horizontal da aeronave. Então, quando a gente está falando de eixo lateral, a estabilidade vai ser longitudinal, é inverso. Então, o eixo vertical tem a direcional. Agora, esses dois aqui é inverso, tá? Então, eixo lateral, estabilidade longitudinal. Tranquilo? É importante que essas superfícies primárias, elas estão conectadas no centro de gravidade. Não confundir com o centro de pressão. Tá ok? Porque o centro de pressão é atuado na asa, tá? No material de apoio tem toda essa situação dos eixos, das superfícies primárias, de toda a situação relacionada, aqui a esse eixo, beleza? Bom, falamos da superfície primária, mas por que chama de superfície primária? Só porque a gente comanda elas primeiro? Não, porque o que acontece? É chamado de primária porque existe as secundárias, tá? Então, as superfícies secundárias, elas são importantes. Por quê? O segundo é sempre importante, né? Não é o primeiro que perde, né? Na verdade, as superfícies secundárias, ela tem um propósito, tá? Que são chamados compensadores, que eu gosto de separar como uma coisa que compensa a dor, tá? Poxa, mas por que eu falo de compensador? Por que eu gosto de falar de compensador? Uma coisa que compensa a dor. É chamado de compensador. Por que a gente toma um remédio, por exemplo? Para aliviar a dor. Não é para aliviar a dor? É. A mesma situação são os compensadores. É para aliviar a dor. Ou melhor dizendo, aliviar os esforços. Tá? Ou seja, se você tiver a situação de superfície primária aqui, você está comandando, mas Paiva, o que são esses compensadores? Por que a gente está comandando o compensador? O compensador, gente, a gente compensa, né? Igual tomar um remédio. Ah, eu vou tomar um remédio porque eu tô com dor de cabeça. Mulher casada fala isso todo dia. Então, ou seja, é normal falar isso aí, é verdade. Mulher casada é assim mesmo, todo dia com dor de cabeça. No dia que não tá com dor de cabeça, você chega com o remedinho, e aí, tá com dor de cabeça? Não, vou no dentista. Aí já inventa outra coisa, tá? Então, teoricamente, os compensadores, tá? Ele compensa a dor, é como se fosse um remédio. Para quê? Em vez de ser remédio que alivia a dor, vai ser uma superfície que vai aliviar a nossa dor, só que a dor nossa é transmitida como esforço. Em vez de eu fazer esforço, ele vai aliviar o meu esforço. Então, o que é uma coisa que alivia o meu esforço? São os compensadores. Então, ele serve para quê? Para isso mesmo, aliviar o esforço. Exemplo, vou estar decolando uma aeronave. Estou decolando uma aeronave. Eu coloquei na atitude de cabrar para subir a aeronave. Coloquei na atitude de cabrar, só que aí o que está acontecendo? O nariz está querendo descer. Eu estou fazendo força para subir. O nariz está fazendo força para descer. O que está acontecendo? Eu não estou fazendo esforço. Então, se eu estou fazendo esforço, o que eu vou fazer? Compensar a aeronave. Porque eu quero ficar brigando com uma máquina lá inteira? Não quero ficar brigando com uma máquina. Então, o que eu faço? Eu compenso a aeronave. E tem um comando na aeronave que chama trim, ou é um compensador. Alguns locais, ele tem um manche que ele parece uma tomadinha
que você pode clicar para frente e para trás, ou você tem uma rodinha ali na aeronave, que quando você for fazer o ground da aeronave, você vai ver que tem esse chamado trim, ou compensador, depende do que vai estar lá, tá? Ou elevator, né? Na verdade que vai estar lá. Então o que que acontece? Quando você tiver isso ali da aeronave, você vai compensar a aeronave. Como que a gente compensa a aeronave? O que que é o compensador? Pensa só, o compensador é para aliviar a tendência. Então, como que ele vai agir? Ele vai agir oposto à superfície primária. Vou dar um exemplo. Se a gente tiver aqui, vamos imaginar que isso daqui é o meu profundor, que é esse cara aqui meu aqui atrás, ó, o nosso profundor, certo? Ele tá aqui, ó, como se o avião tivesse aqui de lado, é isso aqui a imagem que tem do meu profundor, tá? Então ele tem esse aspecto aqui que é o chamado perfil assimétrico. Então, se eu quiser subir com a aeronave, o que que vai acontecer? Quando eu for subir com a aeronave, o que que o profundor vai fazer? Se eu quero subir, o que que o profundor vai fazer? O profundor também vai subir. Por que que o profundor também vai subir? Porque aplicando uma pressão aqui em cima, aqui, ele vai, ó, subir. Então, se o nariz está para cima, o profundor também. Se o profundor está para baixo, o nariz também. Tá? Então, o que que acontece? Se eu quero subir, o profundor vai estar para cima. Se o profundor vai estar para cima, vai fazer com que a aeronave suba, porque vai estar girando um centro de pressão. A aeronave vai estar gerando uma pressão aqui, ó, tá? Vai estar aumentando a pressão da aeronave aqui, e essa pressão da aeronave vai estar sendo exercida levantando o ângulo de ataque da aeronave. Então você levantando o ângulo de ataque da aeronave vai fazer com que a aeronave suba. Só que aí está o problema, porque pode acontecer do meu nariz estar pesado. Se o meu nariz estiver pesado, o que vai ter que acontecer? Atuar o compensador. Mas o compensador vai atuar para cima também? Não, ele não é para compensar, para aliviar o esforço. Então, se ele é para aliviar o esforço, o que o compensador vai fazer? Ele vai atuar contrário à superfície primária. Porque se a dor de cabeça, se está te dando dor de cabeça, com certeza o aliviar esforço atua o quê? Para tirar a dor de cabeça. Então é a mesma coisa. Então se o profundor está para cima, o compensador vai estar para onde? Para baixo. Ele atua inversamente. Se o profundor estiver para baixo, o compensador vai estar para onde? O compensador vai estar para cima. Exatamente atuando inversamente à superfície primária. Tá? Exatamente para compensar a aeronave. Por exemplo, se o leme estiver para a direita, o compensador vai estar para onde? Para a esquerda, da superfície primária. Tá? Então ele sempre vai atuar ao contrário para fazer a compensação. Por isso que chama compensador. Ele faz um meio balanço ali. E como que você faz isso na prática? Na prática, quando você está compensando a aeronave, você está segurando, decolando, o profundor está para cima, se você estiver fazendo força para trás para segurar a aeronave, isso é importante por conta da prática. Teoria, a ANAC está cagando se você sabe fazer isso aqui ou não que eu estou falando. Mas eu estou pegando a prática e colocando aqui para vocês, tá? Então o que acontece? Quando você está cabrando a aeronave e está sentindo força aqui na aeronave, fazendo força para trás, como que você compensa a aeronave? Olha o engenheiro, ó. O engenheiro vai falar assim, opa, ele está fazendo força para trás, então eu vou colocar a superfície para comandar para onde? Para trás, ou seja, é a força que ele vai fazer. Então se eu estou fazendo força para trás, eu vou mexer o meu compensador para trás. Eu faço isso aqui, gente, porque na maioria dos aviões de instrução, o compensador é aqui uma rodinha, parecendo uma engrenagem, que ele mexe aqui parecendo uma engrenagem, tá? Então normalmente fica nessa mão aqui direita, do lado direito do comandante. Então quando a gente está comandando aqui a aeronave para cima e eu quero compensar, eu estou fazendo força para trás, então eu vou compensar para trás no caso, ou para baixo, ou algumas aeronaves é para trás mesmo. No caso, se você está mexendo aqui também, não deixa de ser para trás, tá? Então se você estiver fazendo força para frente, significa que o nariz está querendo subir. Você está fazendo força para o nariz não subir.
Então, se você está fazendo força para frente, o engenheiro falou, opa, ele está fazendo força para frente, eu vou compensar para onde? Vou compensar para frente, então eu compenso para frente ou compenso assim para frente. É aonde que o compensador estiver disponível na tua aeronave, tá? Então, ou seja, é bem instintivo e é bem importante, porque tem alguns alunos que você fala assim, olha, tua aeronave está compensada, aí ele fala, solta a mão e fala, ó, tá compensado. Agora, isso pelo menos para mim, né, Paiva, isso não é compensar. Porque para você compensar, você tem que saber a dor que você está sentindo. Se você não está com dor, por que você vai tomar um remédio? Agora, se você não está sentindo o manche, sabendo como que o avião está, se ele está fazendo uma força para frente ou se a minha mão está fazendo uma força para trás, por mais que o avião esteja nivelado bonitinho ali, para mim, Paiva, não é compensar uma aeronave corretamente. Porque o que acontece? Para você mexer a secundária, você tem que mexer na onde? Na primária. Então, como é que se você não está sentindo a primária, como que você vai atuar na secundária sem saber se está certo ou não? Então, você precisa compensar, você precisa sentir. Então, sempre, gente, mexer as superfícies primárias primeiro, para depois você sentir como está a primária. Ah, tá, eu estou fazendo força para trás. Compensar na secundária. Aí você atua na secundária. Porque senão não tem lógica. É um dos erros que tem, que é chamado voar compensador. Você está voando a compensador. E aí você não sabe, porque a hora você está nivelado lá, aí você coloca cabrar a aeronave, depois você pica a aeronave, depois você cabra, e do nada você está voando compensador aqui e voando. E aí o compensador, você está mexendo, o avião vai começar a fazer isso aqui, ó. Por quê? Ele vai ficar oscilando, porque você não corrigiu direito na primária. Depois que você colocou na atitude da primária, aí você corrige a secundária, porque senão não adianta nada. Beleza? Então sempre mexer a primária, depois a secundária e sentir a aeronave. Se eu estou fazendo força para frente, eu compenso para frente. Se eu fizer a força para trás, eu compenso para trás. E por que a gente fala mais nisso na questão do compensador do profundor? Porque normalmente aeronaves Cessna 150, 152, aeronaves de pequeno porte, os compensadores ficam no profundor, tá? Porque a questão do leme ali, a gente vai ver que tem uns compensadores fixos. Então, na verdade, a gente não mexe. Entendeu? Então, inclusive é nessa situação que a gente vai entrar, que é essa questão dos tipos de compensadores. Porque lá, ó, os compensadores, eles podem ser fixo, chamado de fixo porque eles são fixos, né? Então, na verdade, eles são fixos, tá? Porque eles são fixos. Podem ser ajustados? Pode. Porém, é nós pilotos que ajustamos o compensador fixo? Quem ajusta? Mecânico. O MEC, tá? O mecânico, tá? Porque é de acordo com o manual. Gente, por exemplo, vou dar um exemplo desse compensador fixo. A aeronave, ela tem uma tendência, a hélice girando, né? Porque a hélice está girando. Por que a hélice gira? Para manter o ar-condicionado do piloto. Porque quando a hélice para, aí nós começa a suar. Principalmente se for um Seneca, aí a gente, se parar mas vai parecer um torresmo suando, tá? Porque Seneca é bom, né? É bom, né? Parado no hangar. Então, o que acontece? Quando a gente tem a hélice aqui, ela girando, tá? Ela vai gerar um certo torque. E esse torque vai fazer com que a aeronave direcione a aeronave. Porque o vento que é jogado para trás, lembra da ação e reação? Então, a ação, jogar o ar para trás e impulsionar a aeronave para frente. Então, esse ar que é jogado para trás mexe a deriva, fazendo com que a aeronave desloque direcionalmente. Então, aí o engenheiro falou assim, opa, tem uma situação errada aqui. Então, eu vou fazer o quê? Corrigir. E aí ele já vem corrigida. Por quê? Se a aeronave for ter tendência de colocar o nariz para cá, eu preciso colocar o nariz para cá. Então vai ter o compensadorzinho para cá, ó. Para fazer o quê? O compensador fixo. Ele já está ali para compensar essa tendência do chamado
esteira da aeronave. Então lá atrás do leme, vocês podem perceber quem for voar aeronave de pequeno porte na instrução, não só quem for voar, né? Mas normalmente obrigatoriamente a gente passa por ele. Não sei se for o filho do Neymar lá, talvez vai fazer já direto no Citation lá dele lá, né? Ou no Gulfstream dele lá, ou o filho do Gustavo Lima já faz direto no Gulfstream a instrução deles. Mas nós, meros mortais, o que acontece? A gente vai passar obrigatoriamente por essas aeronaves. Você vai ver quando você estiver fazendo o walk around, a vistoria, o pré-voo da aeronave, você vai ver que vai ter um compensador fixo lá no leme. Esse compensador fixo é esse aqui que a gente está comentando. Já é fixo de fábrica. Só que aí o que acontece? Com o tempo ele vai alterando, o atrito do vento ele vai alterando. Então com isso, o que acontece? É necessário de colocar um compensadorzinho ali. Então já fixo, mas aí com o tempo ele vai modificando a inclinação. Precisa o mecânico ver de acordo com o manual a inclinação dele. Beleza? Tranquilo? Então compensador fixo ele pode ser ajustado em solo. Aí vem lá o compensador, olha o nome muito difícil, compensador comandável. Sherlock Holmes até treme para responder essa aqui. Compensador comandável, chama comandável porque ele é... Caraca, viu? Até treme assim, um globo. Porque é comandável, porque quem comanda? O piloco, né? O piloto comanda muito doidão, tá? O piloto comanda o compensador comandável. Agora tem uma que Sherlock Holmes até mexe no túmulo lá, que é o compensador automático. Esse aqui tem um movimento lá no túmulo, porque o compensador automático ele mexe automaticamente. Caraca, você é a xereca Holmes, né? É automático, gente. Automático, tá? Ele é automático porque ele é automático. Então Deus quis assim. Ele é automático porque ele mexe automaticamente. É o piloto automático. Ele tá vendo a atuação da aeronave e ele vai atuar automaticamente. Tá? Então isso é como se fossem os compensadores. Cuidado, porque aqui a gente está falando dos compensadores e o acionamento dos compensadores. Porém, lá na frente, quando a gente for falar de passo de hélice, nós vamos ter um tipo de passo de hélice. E os passos de hélice vão ter esses tipos de passo. E cuidado, confunde muito compensador com passo de hélice, porque vai ter lá na frente hélice de passo fixo, hélice de passo ajustável e hélice de passo comandável. Então, tem nada a ver compensador com hélice, nada a ver. Mas por existir esses tipos, gera uma confusão lá na questão da hélice. Então, muita atenção nessa situação aqui. Beleza? Bom, isso daí são os compensadores que a gente falou, que são as superfícies secundárias, beleza? Que são os tipos de compensadores. Agora, tem uma questão aqui, para finalizar essa partezinha de comando de voo, né? Tem uma coisa importante, que é a chamada guinada adversa. O que é uma guinada adversa? Olha o nome, guinada adversa. Por que será que tem esse nome? Contrária. Então, contrária é o quê? Contrário é o seguinte. Contrário ao movimento porque é adverso. Então, olha só. Se a gente está fazendo uma curva para a esquerda, dando um exemplo daqui para mim, tá? Fazendo uma curva para a esquerda, o que vai acontecer com essa situação? Percebe que essa asa está para cima, essa asa está... A asa que está para cima, o aileron está para baixo. E a asa que está para baixo, o aileron está para cima. Essa asa aqui, por ela ser asa de fora, ela não tem a maior distância a se percorrer? Logo, ela tem que estar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, né? Porque se ela estiver mais devagar, vai acontecer aqui, ó. Ou seja, ela tem que estar mais rápida, com maior velocidade.
Porém, tem uma coisa importante. De acordo com a teoria que a gente fala de aerodinâmica, a maior pressão é no intradorso, que é o que faz da sustentação aeronave. Que a gente vai falar sobre isso. E aí tem um probleminha aqui. Porque guinada é quando a aeronave faz isso daqui, ó. Mas quando eu estou fazendo curva, então por que você está falando de curva se eu estou falando de guinada adversa? Porque quando eu estou fazendo uma curva, vai gerar um probleminha que essa asa que deveria estar mais rápido, o aileron que abaixa aqui, gente, é igual pôr a mão para fora do carro. Quando a mão tá assim, você não sente nada, a mão faz até ondinha. Mas quando você põe a mão para cima, gera uma área plana e o vento faz o quê? Gera o chamado que a gente vai conhecer na aviação como arrasto. E aí isso vai gerar um freio, entre aspas, na aeronave, vai frear a aeronave. Então o que acontece? Esse aileron que está para baixo aqui e a asa deveria estar mais rápida, vai gerar um freio e fazer com que a asa o quê? Olha aqui para você ver a guinada adversa. Eu estou fazendo uma curva para a esquerda, mas olha aqui o avião, ó, casa com menor velocidade, guinando, ó, adversamente. Então, é a guinada no sentido contrário da minha curva. É uma guinada adversa. Então, se eu estiver fazendo uma curva para a esquerda, essa asa que deveria estar mais rápido, ela está mais devagar, guinando adversamente. Ou, vamos fazer uma curva para a direita? Mesma coisa. Essa asa, o aileron abaixou, e aí o que acontece? Freou, ó, guinou adversamente. Por quê, pai? Porque o centro de pressão ela vai ser maior aqui no intradorso, porque é isso que faz a aeronave voar. Maior pressão no intradorso. Tá? No extradorso aqui está subindo aqui. Qual que é o problema disso? Nenhum, porque o ar vai bater e gerar embora. Porque no extradorso aqui não tem pressão. Entendeu? Quer dizer, não tem pressão. Não tem pressão estática ali que a gente vai ver. Então, na verdade, o ar está passando direto. Então, por conta desse aileron que abaixa, não é? Porque o problema é no aileron que abaixa, não é? Na asa de fora que ele está abaixando, está gerando menor velocidade, fazendo que a asa guine adversamente. Correto? Então, o meu problema é no aileron que abaixa. Mas vamos lá. O problema não é uma guinada adversa? Então, como que eu posso corrigir uma guinada adversa? Acabamos de falar quem faz a guinada? Então, peraí. Então, Paiva, beleza? Se eu estou guinando, fazendo curva aqui, usando o aileron para um lado, vou guinar adversamente, então se eu meter o pedal para a esquerda, o que vai acontecer? Vou corrigir a guinada adversamente. Acabou. Então, uma das maneiras de corrigir a guinada adversa é o leme de direção, usando para o lado da curva. Ou o que a ANAC gosta de falar, né? Contrário à guinada adversa. É no mesmo sentido da curva, né? A contrária à guinada adversa é no mesmo sentido da curva, né? Então, cuidado com essas interpretações de texto aí, tá? Agora, para a ANAC, isso depende da habilidade do piloto, tá? Então, ou seja, nós somos... É isso aí, certo? Ou seja, não somos capazes disso. Então, aí precisou do quê? De uma correção. Aí, o que acontece? O problema está sendo no meu aileron que baixa. Aí, o que aconteceu? Veio-se o problema apresentado para o engenheiro. E aí falaram assim, olha só, o piloto não vai conseguir corrigir essa porra aí não. Então, preciso que vocês corrijam. Só que o problema sendo no meu aileron que abaixa, o que foi feito? O problema sendo no meu aileron que abaixa, então peraí, eu vou fazer o quê? Então eu vou colocar o aileron que sobe para subir mais, porque se eu fizer aqui, gente, o que acontece? Ó, vou fazer uma curva para a esquerda. Esse aileron aqui subiu, correto? Ele subindo não vai abaixar a asa? Então, essa asa baixando, a outra, consequentemente, não sobe? Então, beleza. Em vez de abaixar esse aqui muito, eu abaixo esse aqui pouco, para ajudar um pouquinho a subir na asa. Agora, como fazer a curva para cá? Esse aqui vai subir muito e esse aqui vai abaixar pouco. Para quê? Então, eles colocaram o aileron que sobe para subir muito, tanto que quando vocês forem fazer a inspeção externa na tua aeronave e checar o aileron, você vai pegar o aileron, você vai ver que ele sobe muito e desce pouco. Quando acontecer de subir muito, se não desgrudar, né? E descer pouco, isso é chamado de ailerons
diferenciais, porque eles têm ângulos diferentes. Ou seja, ele sobe numa angulação muito maior do que ele desce, tá? Chutando um valor aqui, tipo, ele sobe 30 graus e desce 10, tá? Ou seja, cuidado na hora de fazer a inspeção de subir e descer, pelo amor de Deus, para não arrancar o alerão na mão, tá? Então, ou seja, ele sobe mais do que desce. Então, ou seja, se ele sobe mais do que desce, tem ângulos diferentes, tá? Então, formas de corrigir a guinada adversa, leme, ailerons diferenciais e, por último, os ailerons tipo freeze. Se é tipo freeze, o que eles fizeram? Eles falaram, ó, essa asa precisa estar mais veloz do que essa, no caso da curva. Então, o que eu vou fazer? Em vez de diminuir o arrasto dessa aqui, o que eles fizeram? Aumentar o arrasto nessa, na asa que precisa ter menor velocidade, que é a asa de dentro. Por quê? Se eu frear essa aeronave aqui, ó, eu freando essa asa, perdão, olha só, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo uma curva do mesmo jeito. O que é o freeze, gente? Vou exagerar um pouco. O freeze é quando o aileron sobe, ele desce aqui um pouquinho. Então ele fica um pouco para cima e um pouco para baixo. E aí esse freezezinho que está aqui embaixo vai gerar arrasto. Gerando arrasto, vai frear a asa e aí o avião vai voltar a fazer a curva normal dele, tá? Então, só que esse aqui é um pouquinho chato, porque ele é um pouquinho mais chato. Porque, porra, eu tô gerando arrasto numa asa. Eu não quero gerar arrasto. Arrasto é uma coisa ruim para a nave. Então, em vez de eu gerar uma coisa ruim para a nave, eu vou gerar uma coisa boa. Por isso que os diferenciais é um pouco melhor do que o freeze. Porque o freeze eu tô gerando arrasto na asa, eu tô freando a aeronave. Freando uma asa que não precisa de freio, porque a outra já tá, é só colocar os ailerões diferenciais. Mas é um tipo, tá? É um tipo de maneira de evitar a guinada adversa. Tá joia? Então isso daí, com isso a gente consegue ver a parte de aeronaves, a gente consegue ver a questão dos comandos de voo, tá? Que a gente falou de comando de voo e a parte da geometria do avião. Tá joia? E aí a gente vai ver as noções preliminares.